Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro programa de podcast. Eu, Felipe Seracop, integrante da Palavras, vou apresentar o programa de hoje ao lado de Cândido Grangeiro e Kelly Soares, nossos editores. A Palavras é uma editora dedicada aos ofícios da escrita e à formação de leitores. Nossas produções de podcast pretendem tratar de assuntos do cotidiano, também relacionados à educação e à sala de aula. O convidado de hoje é o Elifas Andreato. Elifas é um reconhecido artista gráfico, ilustrador e capista, famoso por conta de suas ilustrações em inúmeras capas de CD e vinil, de grandes nomes da música popular brasileira, como Chico Buarque, Martinho da Vila, Elis Regina e diversos outros. Em 2018, a Palavras publicou a obra A Maior Palavra do Mundo, de sua autoria. Vamos aproveitar agora essa oportunidade para conversar justamente sobre a produção desse livro e também sobre sua carreira artística. Devido à pandemia, estamos gravando à distância, cada um em sua casa, então pode haver ruídos durante a nossa gravação. Então, Elifas, a gente queria primeiramente aqui agradecer sua presença, né? Tá aceitando conversar com a gente e a gente queria saber um pouco você mesmo, como você se apresentaria para alguém que a gente conhece de fora, você sabe que você é um artista, tem vários trabalhos importantes, mas como você resumiria assim para alguém? Bem, eu começaria por, claro, na infância, e onde eu percebi que eu tinha alguma possibilidade de sair daquele lugar, de fazer um outro tipo de coisa, que eu sou filho de camponeses, depois, já na cidade grande, quando meu pai adoeceu, viemos para São Paulo. Eu passei um bom período da minha pré-adolescência aqui em São Paulo, me virando como era possível, né? Ajudando minha mãe, porque meu pai é o tipo do sujeito que não se viabilizou, talvez até porque não tenha tido condições de criar uma família numerosa. Então, ele se entregou ao álcool, enfim. Mas, para começar, sem falar muito da infância muito sofrida, etc., eu vou falar da chegada em São Paulo aos 12 anos, analfabeto ainda. Aos 14, um senhor que morava no Cortiço, onde eu morava, me arrumou o primeiro emprego de carteira assinada como aprendiz de torneiro mecânico numa fábrica inglesa chamada Fiat Lux. E eu, naturalmente, a pobreza nos obriga sempre a pegar as oportunidades que a vida nos dá e levar muito a sério isso. E eu, exatamente o que queria fazer, fui aprender um ofício. No processo, eu fui um aluno aplicado, então, eu só preciso lembrar que eu só consegui um emprego com carteira assinada aos 14 anos. E já na fábrica, eu comecei a fazer umas chargezinhas de um desenho que os operários, de um boletim que os operários faziam. E aí, nesse mesmo período, inaugurou-se um novo refeitório que tinha já condições para ser também uma casa de espetáculos, né? E assistente social, dona Gilda, enfim, tinha planos para isso. E aí tem uma curiosidade. Durante muito tempo, o novo subgerente começou a procurar o desenhista das charges e os operários me esconderam porque achavam que iam me demitir. Até que, num certo momento, um engenheiro, cujo nome é Luiz, era ou é Luiz, ele conseguiu entender e, finalmente, a procura por mim era para que eu fosse participar das decorações do baile que Dona Gilda fazia aos sábados, ou seja, ela transformava o refeitório num salão de baile com um palco muito bom, com shows, e lá fui eu pintar coisas. Eu jamais tinha mexido com qualquer coisa relacionada à pintura, mas nesse mesmo período eu estava me alfabetizando num curso para adultos na própria fábrica. Enfim, aí eu começo a decorar o salão que aos sábados era um salão de baile, né?
E eu fui me projetando, veja só que coisa louca. Eu fui me tornando muito conhecido pelas interpretações que eu fazia dos temas que eu mesmo já podia escolher para os bailes. E eu fiz um que me tornou bastante conhecido na região, que foi quando morreu Ari Barroso. Eu fiz uma decoração carioca com varais pendurados no salão, e aquilo foi evoluindo. Eu, com 15 anos, eu já sabia ler, e vou contar uma história muito curiosa. O primeiro texto que eu li foi Noites Brancas, do Dostoiévski, me dado por um marginal chamado Caipirinha, imagina. Enfim, a partir daí eu comecei a achar que eu tinha condições de fazer, até que um dia Dona Gilda me entregou uns recortes da revista Manchete, eu tenho até hoje tudo isso guardado, e ali havia 2, 3 páginas dos Meninos de Brodowski, feito a carvão por Cândido Portinari. Nesse momento eu percebi que eu era um daqueles meninos ali, e ao mesmo tempo eu percebi que eu podia ler. Acho que foi isso que me impulsionou para seguir adiante. E Dona Gilda fazia ela fazia do mesmo jeito. Toda vez que ela achava alguma coisa relacionada à arte, especialmente à pintura, ela me entregava simplesmente sem dizer nada. Era para eu conhecer. E eu então conheci os muralistas mexicanos, conheci alguns pintores brasileiros, passei então a estudar arte, né? Mas nas condições eram péssimas em casa. E aí, só para resumir, quando a fábrica completou 50 anos no Brasil, os ingleses vieram e havia um músico, também ator, chamado Isaac, ele fazia umas esquetes. E para essa comemoração dos 50 anos da empresa no Brasil, ele preparou uma série de esquetes humorísticas, e eu fiz um cenário. E isso foi tão impactante que os ingleses, quando descobriram que eu tinha só 15 anos, eles sugeriram que me desse uma indenização para que eu fosse estudar arte. E aí foi feito isso. Aí meu pai consumiu esse dinheiro rapidamente e eu fui à luta, fui tentar em pequenos estúdios, até que cheguei a um programa de televisão chamado Eu Show Luiz Vieira. Era um programa ao vivo, né, de grande audiência, e o Luiz Vieira me entregou ao seu cenógrafo, chamado Sérgio Pinheiro. Passado 3 meses, eu não recebi nada, fui procurar o Luiz Vieira, ele me pagou o que a Record não pagou, e eu, com esse dinheiro, consegui resolver um pouco os problemas econômicos da família e continuei procurando. Muito tempo em pequenas agências, até que, num certo momento, eu fui trabalhar numa agência de publicidade chamada Directa Propaganda, e eu criei um outdoor para a Rádio Piratininga que chamou a atenção do diretor de arte do Brasil, que mandou me procurar. Bom, então, em 67, eu entrei na Abril como estagiário, e num período curto de 3 anos, eu fui, enfim, de novo aproveitando as oportunidades que surgiam, e era muito dedicado, desenhava muito. E depois tem uma grande vantagem, que eu passei pelas grandes revistas e esses grandes jornalistas da época me ensinaram muito, muito mesmo. E, enfim, aí eu fiquei na Abril, rapidamente fiz uma carreira sem sacanear ninguém, mas eu entrei em 67, em 69 eu já estava assinando desenhos na Última Hora Dominical, no Jornal da Tarde, e em 72 eu fundei o jornal Opinião no Rio, que é um jornal de oposição ao regime militar, e, num certo momento, eu fui questionado pela direção da Abril, porque eu era diretor de arte da Abril Cultural e assinava a arte de um jornal que se opunha ao regime. Eu tive que fazer uma escolha e eu preferi sair da Abril e tocar a minha carreira. Fui fazer o jornal Opinião e comecei a trabalhar
no jornal Opinião. Em 79, depois de ter saído da Abril, eu voltei para Abril para editar capas da revista Veja, porque eu já era um artista gráfico bem conhecido no Brasil. E o resto tem uma coisa curiosa, né? Como é que isso tudo aconteceu? Eu estava editando capas na revista Veja e eu me desentendi com a direção e pedi a conta. Seu Vitor, dono do Império Abril, pediu para eu não fazer besteira nenhuma, me levou de volta à Abril Cultural e eu tinha deixado um projeto na gaveta, já tinha lá alguns anos, e aí, para que eu voltasse para a Cultural, eles me deram o projeto A História da Música Popular Brasileira, que foi a minha grande vitrine. Eu fiz um trabalho gráfico ali muito legal. Até hoje eu pego esses fascículos para ver e vejo que ainda hoje eles são muito bons. E, para a época, foi um trabalho inovador. E aí, daí para frente, eu fui fazer, claro, me tornei amigo de todos esses grandes artistas da minha geração, e fazer capa de disco acabou sendo um processo natural. A primeira capa que eu fiz foi para Paulinho da Viola, depois de tê-lo conhecido fazendo a história da música popular brasileira. E aí isso foi indo, e eu também, paralelamente, fazia um trabalho com livros, na editora Ática, em outras, mas eu ilustrei toda a coleção Nosso Tempo, da Ática. Também trabalhei com teatro nessa época, eu fazia cenários, alguns premiados, programação visual para teatro, participei de grandes montagens no Brasil, como Ricardo III, Mortos Sem Sepultura, enfim, eu fiz uma carreira como cenógrafo e também como programador visual. E aí o resto é um pouco conhecido, né? Eu continuei trabalhando, sempre ligado à educação e à cultura, né? E acho que meu primeiro trabalho, que mudou, de certa forma, o rumo dessa minha carreira, foi em 87, quando eu fiz um trabalho sobre os direitos da criança, escrevi um texto, uma peça de teatro para criança, e dei as minhas letras para o Toquinho musicar. E isso foi um especial da TV Globo, em 87, 88, não me lembro. E daí para frente foi só suor e dedicação, né? Acho que isso resume um pouco a minha carreira, e eu jamais parei, né? Agora, tem alguns... é necessário fazer uma observação para a questão da coerência, né? Eu lutei muito contra editores, contra diretores teatrais, enfim, essa gente que sempre tem no desenhista um sujeito que não fez faculdade, pago. Então, o desenhista acaba desenhando as coisas que eles pensam ou que eles querem. E a minha luta sempre foi essa. Eu, sem ler, sem entender, eu não podia desenhar, nunca consegui fazer isso, né? E foi uma luta muito complicada. Ainda é, de vez em quando aparecem uns malucos que mandam a sugestão de desenho quando me contratam. E eu acho sempre um insulto, porque eu tenho 50 anos de carreira e a minha luta toda foi para desenhar aquilo que eu entendesse de texto, seja de teatro, seja de imprensa, ou seja de livro, para que seja a minha interpretação disso, né? Porque, no fundo, o que eu faço é o convite para que as pessoas conheçam obras muito maiores do que as que eu posso fazer. Quer dizer, eu nunca tive a ilusão de fazer uma grande obra, porque eu sempre estive a serviço de obras magníficas. E o meu papel é fazer com que as pessoas se interessem por essas obras, né? O resumo que eu faço disso é: eu faço convites para as pessoas se interessarem por coisas muito grandes, maiores do que as que eu posso fazer. Acho que isso é assim. Ele faz, a gente tem uma questão hoje em dia da formação muito, às vezes, voltada para uma escola, né, para uma formação específica, e essa liberdade que você teve de estar próximo, né, de permear diferentes ambientes no teatro, na música, como que você vê a diferença do seu trabalho, né, em termos de criação, de liberdade artística,
em relação a alguém que vem de uma escola mais formal, né, que tem essas, às vezes, umas mais exigências dentro de um determinado padrão ali, né, de uma determinada forma, né? Bem, eu acho que, quando se trata de trabalhos criativos, eu passei muitos anos lamentando não ter tido acesso à escola, ao ensino formal. Acho que essas coisas, elas, de certa forma, me ajudaram, porque isso que você menciona como liberdade, na verdade, foi uma batalha muito grande, porque você imagina, depois eu vou à tua pergunta, eu tive que enfrentar vários preconceitos. Um deles era o fato de ser pobre e estar tentando construir uma carreira num patamar superior àquele que todo mundo imaginava que eu tinha, e eu tinha de fato. Então, foi uma luta muito grande. Mas eu venci porque me dediquei muito e porque eu fiz a escolha correta, né? A escolha de, como eu há pouco disse, eu me via na condição de fazer um trabalho pessoal, ou seja, interpretativo, que foi o diferencial na minha obra. Quer dizer, depois ouvi várias frases de pessoas que afirmam que boa parte desses artistas queriam, na verdade, saber como é que eu via a obra deles naquele momento, né? Agora, para essas pessoas, indivíduos que estão começando carreira a partir desse estudo formal, desse estudo acadêmico, enfim, não sei direito que nome dá isso, mas eu entendo que, com o passar do tempo, essas dificuldades aumentaram muito, né? Aumentaram porque o mercado, vamos falar de um mercado que já acabou também, né? Hoje a gente tem as mídias digitais que estão exigindo um novo aprendizado para todos nós, né? Acho que, nesse sentido, os que estão começando ou começaram há pouco tempo têm mais chance de se realizarem como profissionais do que talvez não tivesse tido tanta... Como eu tenho limitações para entender esse processo, mas eu acho que a criação, no fundo, é isso, né? É você trabalhar com a perspectiva de que, ao outro lado, as pessoas sejam capazes de entender ou de se comunicar com o que você faz. Então, eu acho que isso criou, nesse mundo moderno, nesse mundo atual, uma dificuldade enorme, porque a quantidade de informações assim dificultam mais, né? Dificultam porque você não tem mais a possibilidade de ter um retorno imediato. Então, francamente, essa sua pergunta passa por esse processo de ter, nas pessoas começando, nas pessoas formadas nessas boas condições, terão que individualmente fazer opções também, como eu fiz, né? E acho que todos estão fazendo. E ficou mais difícil, o mundo ficou mais complicado, né? Não só para quem faz arte ou para quem faz jornalismo, mas, enfim, de um modo geral, o mundo ficou muito complicado e muito à mercê de falsas informações. Essas escolhas hoje são muito difíceis, eu acho, são muito difíceis. Tem uma coisa que eu acho impressionante, né? Porque, de certa forma, você, desde o seu princípio, você está lidando com tecnologia, né? Então, você está nesse meio impresso, que você veio relatando, que você vai para Abril em 67, depois mesmo na Globo, é tudo um meio técnico impressionante, que naquela época era uma grande novidade, né? Que a imprensa estava nesse processo de popularização, a televisão estava nesse processo de popularização, né? Que de certa forma a sua arte tem uma relação grande com essa técnica, né? Com esse meio técnico. Bom, continua tendo, né? Eu agora eu consegui fazer um mix da prancheta com a tecnologia, porque eu passei 10 anos para conseguir esse resultado,
E agora eu estou muito satisfeito com ele, porque tudo parte da prancheta, claro, as ideias nascem na prancheta e não no computador, pelo menos no meu processo de criação, mas agora, com esse conhecimento, não manipulo com essa eficácia, mas eu tenho parceiros que fazem coisas extraordinárias com desenhos casados. A prancheta e as artes elaboradas com as velhas técnicas, especialmente a que eu sempre usei, e depois no computador a gente cria espaços, ambientes e luz, enfim, que modifica completamente o ambiente, né? É bom que se observe que esses ambientes nascem na prancheta e depois o computador resolve isso de uma maneira absolutamente impecável. Você cria em imagens estáticas a sensação de tridimensionalidade a partir da luz e dos planos. Eu fiquei 10 anos pesquisando isso, agora eu estou conseguindo fazer esse trabalho sem perder o DNA do meu próprio trabalho, né? Estou acrescentando a ele a tecnologia, a alta tecnologia, e, ao mesmo tempo, preservando o estilo que me identifica. Essa é uma experiência que está muito legal. Tenho feito umas coisas impressionantes, assim, do ponto de vista do impacto que causa nas pessoas. E tem uma coisa assim do mexer com o outro, sempre me estimula muito criar situações e imagens que as pessoas se vejam nelas em algum momento da sua vida. E isso eu tenho conseguido agora. Quer dizer, na verdade, eu fiz isso muito, né? Mas agora, com esse casamento de tecnologia e prancheta, eu estou fazendo coisas que tenho recebido, né, comentários e aprovações assim de encantamento diante delas, né? E isso isso tem tudo que você disse. Eu sempre estive próximo da tecnologia, mas quando ela era apenas um meio para viabilizar o meu trabalho, imprimi-lo, depois a TV para contar a história que eu mesmo escrevi, os figurinos que eu desenhei, enfim, sempre tive a tecnologia, né, no processo de reprodução e difusão da minha obra. E agora isso continua, quer dizer, porque a gente não vive sem isso, né, Cândido? A gente precisa da tecnologia em todo o processo de criação agora. E aí eu volto a essa história de ter conseguido, depois de 10 anos, uma nova forma de me comunicar com imagens. Isso foi mais uma grande conquista, né? Porque eu mesmo dou uma espiada nesses desenhos e fico impressionado com o resultado deles. Muito bem. Você falou que você faz convites, né? Que a sua arte é um convite, né? Bom, primeiro eu acho que é uma coisa que eu preciso deixar claro aqui, que eu sou um fã incondicional seu, né? Admiro muito você como artista e como pessoa. E a minha primeira memória do Eliphas, eu tinha 15 anos. E eu tinha uma banca de jornal, era ali no finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80. Eu vi muitos dos seus cartazes daquele momento da redemocratização do país. Então, para mim, aquelas imagens, ela era um convite para vivenciar aquele momento. E eu me lembro muito bem disso, porque talvez se tivesse que me perguntar qual era a imagem daquele momento, eu escolheria um dos teus cartazes, né? Conta um pouquinho para a gente desse momento. Bom, Cândido, eu acho que eu até hoje, francamente, eu tive que fazer uma escolha. Quando eu decidi ir para o jornal e fazer o Jornal Opinião, você imagina que decisão radical. Eu ganhava um bom salário na Abril, já tinha comprado a casa da minha mãe, mas mesmo assim eu decidi fazer o jornal porque naquele momento eu tinha que fazer uma escolha. Eu podia ficar na Abril, talvez fizesse uma carreira, tivesse até ficado rico, como ficaram os meus contemporâneos daquele momento, mas eu, por alguma razão, eu decidi que eu tinha que fazer o meu trabalho a serviço da redemocratização do país.
Até hoje eu não sei explicar muito bem por que eu fiz essa escolha, mas havia uma certeza naquele momento, embora eu tivesse corrido perigo de vida ou de morte, enfim, fazendo o que eu fiz, o livro negro da ditadura militar, né? E depois quase fui preso, não, porque na época eles não prendiam, eles sequestravam e sumiam com você. Essa escolha de lutar pelo que é certo, acho que isso é uma coisa que tem a ver com aquilo que eu já disse antes, sobre a quem colocar e a que causa colocar o meu trabalho. Eu, por alguma razão, eu fiz a escolha de lutar pelo que me parecia correto, certo? E fiz não só opinião, depois eu fiz em São Paulo o Jornal Movimento, e fiz também com os principais intelectuais de São Paulo a revista Argumento, que circulou até o número 4 e depois foi fechada definitivamente pela ditadura. Então, essa escolha foi me aproximando também de outras grandes questões, e, embora tudo tenha sido muito arriscado e perigoso, né? Naquele momento, a censura e a brutalidade da polícia política brasileira era muito cruel, eu fui fazer aquilo que me parecia correto. Eu me lembro das emoções do movimento das diretas, eu me lembro, estive sempre ali trabalhando, emprestando meu trabalho a sindicatos. Eu, por exemplo, criei aquele cartaz do Não Há Vagas para os empregados do ABC em 79, antes da fundação do partido do PT, um cartaz que se tornou muito conhecido também e que ajudou as famílias desempregadas. E tem uma coisa curiosa sobre esse cartaz. Eu já era um desenhista conhecido e já era reconhecido como um jornalista, vamos dizer, de oposição ao regime. E isso me aproximou de pessoas que tinham a mesma tendência, né, ideológica. Eu fui chamado, eu não sei se foi São Bernardo, não lembro onde. Tinha uma comissão de trabalhadores lá me pedindo um cartaz, e a solicitação do cartaz era que uma multidão de operários saltando o portão, invadindo a fábrica, que era Ford, se não me engano, e eu disse que não sabia fazer aquilo, que eu só poderia fazer aquilo que eu conhecia do desemprego, a partir da convivência com meu pai. Claro, as pessoas, para aquela velha história, desenhista não pensa, ele desenha. Aí levantou-se uma freira no meio da reunião e disse uma coisa incrível. Ela disse: vocês querem vender o cartaz para ajudar famílias? Então deixa o rapaz fazer o cartaz dele. E eu fiz aquele cartaz do desemprego, daquele sujeito sentado diante do Não Há Vagas, é um cartaz de grande impacto. Vendeu, na época, 25 mil exemplares. O que eu quero dizer, na verdade, é que se em algum momento da minha carreira eu tivesse cedido a qualquer outro desejo que não fosse o meu, eu não teria dado certo, cara. E só foi possível construir essa carreira com a coerência de que eu vou fazer o convite e vou entender o que eu preciso desenhar para que as pessoas se interessem ou para que seja útil. E sempre observando com clareza os propósitos, né, e os ideais de cada uma dessas coisas onde eu estive presente no meu trabalho. Isso eu preservo de corpo e alma, porque eu fiz minha carreira, devo tudo que eu conquistei a esse compromisso, sobretudo com a verdade. Eu acho que tem a ver com o que você falou. Por que eu escolhi fazer oposição ao regime ditatorial se era tão perigoso e se eu ganhava tão bem? É porque era a verdade que me interessava, era me colocar a serviço dela, da causa da verdade, como é hoje. Né? Hoje a gente está vivendo um período horroroso de um governo que, na verdade, tem posturas em relação a tudo. É um governo terrivelmente estúpido, mas o que eles fizeram
e ainda tentam fazer com a educação, me causa uma indignação de inconformismo, é uma barbárie. Então, podia estar de outro lado, e eu sempre soube disso, né? Hoje eu continuo achando isso, continuo trabalhando para que essa estupidez que assaltou o Palácio do Planalto ela seja removida daí, porque não há como sair de uma pandemia como a nossa, né, sem que a gente tenha que refazer ou repensar uma série de erros que essa sociedade cometeu, que levou esse grupo ao poder. Enquanto não houver essa meia-culpa, enquanto não houver um outro acordo, a gente não vai sair desse embaraço. Finalizar essa parte, eu só acredito na possibilidade da educação. Eu acho que sem ela a gente não constrói a nação e não constrói o futuro que desejamos. É o único caminho, não há outro, né, Cândido? Não há outro caminho a não ser a educação. Elifas, uma dúvida, assim, você falou muito desse momento da ditadura, momento atual, que também tem um desmonte da cultura, da educação, tudo. Você acha que, por exemplo, esses momentos para o artista acaba sendo um momento favorável dele conseguir se manifestar, ter uma maior visibilidade, ou ele acaba sendo ofuscado por conta do governo? Você acha que no final acaba sendo algo bom para o artista, mesmo no sentido de conseguir impactar mais pessoas, conseguir ter maior acesso, tentar mostrar os problemas do Brasil? Como que você vê? Felipe, eu acho que eu volto a essa verdade, né? Então, eu acho que hoje você tem um espaço maravilhoso para os chargistas que podem deitar e rolar em cima desses temas absurdos provocados por esse governo cretino. Para um artista como eu, aí, sobrou o espaço humano, né? Eu sempre tive uma postura, acima de qualquer viés ideológico, eu sempre acreditei no humanismo. A arte deve servir nesse sentido do humano. Ela deve se pautar no sentido de recuperar o afeto, o interesse pela melhor causa, e acho que isto é o papel do artista hoje, né? É a beleza, mas é também a crítica, mas nesse sentido de restabelecer um humanismo que as sociedades desse mundo de hoje talvez agora melhorem um pouco, né? Eu acho que se a gente tem um país tão desigual, não é, um país cheio de preconceitos e racismos, etc., a arte que evoca a sensibilidade, aquilo que nos une como seres humanos, né? Pelo menos isso é o que eu faço e venho fazendo sempre. Então, o espaço que eu tenho hoje é para ilustrar boas causas, contribuir com elas e trabalhar no sentido de recuperar na sociedade aquilo que é mais precioso para nós, né? Que é o afeto, o amor. São coisas que a gente tem que ter esse papel fazendo arte. Eu acho que é isso que o artista faz, né? Eu nunca me esqueço de uma frase do Picasso, enquanto ele pintava Guernica, ele recebeu 2 generais alemães e, furiosos, perguntaram ao Picasso se era ele que tinha feito aquilo diante do Guernica. O Picasso simplesmente disse, não, foram vocês. Isso, para mim, é um exemplo de que, quando eu falo de humanidade, de verdade, eu falo desse tipo de coisa, né? Picasso estava pintando ali uma tela terrível sobre uma bomba jogada numa pequena cidade, num dos testes que os nazistas fizeram a mando do Hitler, no governo Franco, uma ditadura brutal também. E eu sempre penso na frase do Picasso assim, quer dizer, toda vez que eu faço uma obra, ela tem um objetivo de ser um convite, volto a dizer, e ao mesmo tempo ela precisa ser bela, porque é disso que vive a arte. Ela precisa ser crítica,
mas ela tem que sobreviver enquanto arte. Ela não pode ser datada no sentido... E aí eu falo do panfleto, né? Eu nunca fiz panfleto. Eu sempre fiz coisas que o tempo assegurou, o tempo garantiu, que são perenes. E é o que a arte faz, né? A arte, ela precisa fazer isso. Os generais alemães desapareceram e que fizeram aquela barbárie toda, mas a tela do Picasso está lá, e é garbosa, impressionante. Então, é isso. Acho que a arte tem esse papel. Ela tem que contar a história do tempo em que vive o artista e garantir que este tempo e que esta obra seja um registro do tempo em que o artista participou dela. É um legado, é um depoimento, né? Eu hoje tenho convicção de que eu consegui fazer isso, né? Com coerência e é isso. Às vezes eu olho desenhos ruins, mas que foram importantes no momento em que foram feitos, porque eu fazia uma capa por opinião em 4, 5 horas, depois a censura vetava e eu tinha que fazer uma em meia hora. E essa guerra com a censura, no período mais negro da ditadura militar, exigia dos artistas, dos jornalistas, um sacrifício enorme, porque eles cortavam nomes, eles cortavam textos, eles cortavam desenhos, né? Mas, enfim, mesmo esses desenhos que hoje, olhando, tecnicamente são ruins, mas tiveram um papel na história e na minha carreira. Serviram para datar, para registrar a minha visão daquele momento e daquela barbárie, né? E hoje isso não muda, a arte tem esse papel. Elifas, deixa eu fazer. Eu tenho quase que um vício, talvez seja por causa de formação, é sempre fazer os paralelos aí, né, com o passado. Você foi para Abril em 67, né? Quer dizer, ficou na Abril um momento muito semelhante com o qual a gente vive hoje, né? Dessas ameaças, né? Mas também era um momento em que, vamos dizer assim, a Abril estava começando a ganhar corpo, né? É uma época de um jornalismo de produtos que foram muito marcantes na trajetória da gente. Conta um pouquinho para a gente de como que foi o trabalho lá nessa época. Foi a minha grande escola, porque eu, como estagiário, eu passei pelas principais redações. Você tem razão. Ali, a Editora Abril era a maior empresa de comunicação do país naquele momento. E depois eu acabei na Abril Cultural, e ali nós tínhamos jornalistas, desenhistas, diretores, enfim, que tinham um empenho em construir, em produzir materiais de qualidade mesmo, né? Publicações de qualidade. Eu participei de algumas delas, como Os Gênios da Pintura, da Enciclopédia Abril, enfim. E ali havia os melhores jornalistas da época estavam lá. E eu aprendi com eles todos, né? Então, essa coisa, depois da escolha feita, né, com o foco no que era verdade, eu tive um período muito rico de convivência com grandes jornalistas, grandes escritores, grandes cabeças, na Abril Cultural, principalmente, né? E trabalhar ali, para mim, foi esclarecedor no sentido até da própria escolha que eu tinha feito, né? E o que me deu bases firmes mesmo para eu seguir adiante foi o que eu aprendi com aqueles profissionais, né? Que tinham esclarecimentos sobre a situação do país. A partir dali que eu fui estudar, eu fui ser ouvinte na USP, eu fui estudar um pouco de política e filosofia. Enfim, foram esses profissionais que me formaram, me indicaram os caminhos, né? Naquele momento era isso, né? Era ali que você tinha as melhores cabeças lutando contra o regime militar, né? Sim, sim. Acho que tem umas duas questões para te fazer, mas a primeira é assim, eu vejo muito na sua obra
um garoto correndo pela roça, pelo campo, pelas coisas desse Brasil, né? Eu não sei, é uma imagem que me vem assim, da sua obra. Tem muito com a sua infância? Tem. Eu tenho duas obras, assim, eu tenho o Semeador, né? Foi capa de um livro meu, que eu dediquei ao meu avô, e esse menino que corre com a bandeira semeando luz no chão, sou eu. É um retrato meu, esse menino descalço que corre noite adentro, semeando luz no chão, que são as estrelas que correm da bandeira como sementes de luz. Essa é uma imagem que, para mim, acho que de todas as que eu fiz, é a que mais me representa, porque ela tem aí, embora não esteja escrito, ela tem diante desse menino, lá está a palavra esperança. Esse menino é isso, esse menino corre com a esperança, agarrado a ela. Então, esse é um resumão do que eu sou, enfim, do que eu fui. E eu gosto demais disso, né? Uma imagem que me remete a esse tempo tão difícil, né? De uma infância muito triste, muito pobre, mas eu sempre, é uma coisa curiosa, mas eu jamais perdi a esperança, né? Mesmo nas piores condições, ela sempre esteve adiante. A utopia que você se aproxima, ela se afasta, mas você não para de se aproximar dela, né? Você segue adiante. E as decepções, muitas vezes, interrompem um pouco esse sentimento, mas ele está presente em todos os meus dias, né? Esse menino, ele está aqui comigo. Toda vez que eu tenho algum tipo de abatimento, eu tenho que recorrer a ele, a esta imagem que eu fiz dele, para me manter esperançoso. É disso que eu vivo. Eu vivo de esperança. Ainda bem, legal, legal. É bom ouvir essa sua fala, muito bom mesmo, né? Sabe que é um pouco essa imagem que eu tenho desse menino mesmo, ele semeando a esperança e semeando. Para mim tem duas coisas que ele está semeando, a liberdade e a esperança, né? Essa imagem é muito bonita mesmo, né? E acho que é isso. Eu chamo de autorretrato da infância, mas é isso, por pior que seja, ou que pareça o destino, se você tiver esperança, né, e lutar por coisas que você acredita, isso pode ser um divisor de águas, um criador de oportunidades, né? E isso a gente tem que preservar, né? Sempre não dá para viver sem esperança. Não é a esperança do esperar, não, é do esperançar. É aquilo que você faz evoluir, que você vai atrás, né? Por isso aquele menino corre na noite escura, né? Porque ele está procurando o seu melhor destino, né? É isso. Elifas, eu acho que o seu nome lembra muito a música, né? Essa sua relação com a música era uma coisa muito, muito forte, né? Começou fazendo uma coleção de música. O Cândido, eu fui descobrir há pouco tempo, descobri não, eu me lembrei. Eu falei no início lá que eu fui chamado para decorar o salão de baile, e o primeiro baile que eu fiz foi interpretando obras do Ari Barroso. Eu desenhei, eu fiquei buscando na memória. Então, eu tinha 15 anos e eu me lembro de alguns painéis que eu fiz interpretando obras do Ari Barroso. Eu fiz no palco um cenário da Baía do Pão de Açúcar e várias telas em que eu fiz Terra Seca. Eu me lembro de Risque, de duas obras que eu fiz interpretando a obra do Ari Barroso. Isso ficou no esquecimento, né? E mais recentemente eu fiquei pensando, cara, quando eu comecei a desenhar sem entender nada de nada, eu pintava com tinta óleo de parede, tinta Wanda. Eu não tinha conhecimento de nada. E aí, quando eu fui fazer a História da Música Popular Brasileira, em 70, aquilo era um projeto que eu tinha deixado, ficou engavetado, né? Porque eu fui fazer edição de capas da Veja, e quando
me deram como consolo, como um presente, permanecer na Cultural. Eu fui editar e eu me metia em tudo, Cândido. Eu tinha que ir à casa de todos eles, junto com a repórter ou com o repórter e o fotógrafo. Eu tinha que ir para pegar o arquivo pessoal, o acervo pessoal para ilustrar o fascículo. E, é claro, eu me metia em todas as entrevistas, né? E eu conhecia aqueles já esquecidos em 70, uma porção deles, já ninguém mais lembrava. Nelson Cavaquinho, Cartola, Lupicínio Rodrigues, Ismael Silva. E eu, quando conheci Pixinguinha, eu estive entrevistando o Pixinguinha na Whiskeria Gouveia em 1970, exatamente. O primeiro foi Noel Rosa, o segundo foi Pixinguinha. E aí, olha só, assim, lições, né, que eu fui tendo nesse período. Eu, encantado com o fato de estar conhecendo aqueles grandes compositores, na Whiskeria Gouveia, o Pixinguinha já velhinho, a certa altura eu resolvi fazer uma pergunta idiota para ele e perguntei ao seu Alfredo, o nome dele é Alfredo da Rocha Viana, o senhor acha que há na música brasileira alguém que possa substituir a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade era Donga, João da Baiana e Pixinguinha. Ele me olhou, deve ter achado uma pergunta cretina. Ele me disse, meu filho, nós somos um poema. Pô, peguei um avião de volta sem entender a porra da resposta dele. Aí, no avião, de volta, velha Eletra, eu pensei, cara, é evidente, um poema você não substitui, porra, você faz outro, mas não se substitui. E aí fechamos o fascículo na redação e eu decidi fazer a chamada de capa. E está lá, o retrato do Pixinguinha, e a chamada que eu criei foi Este Homem é um Poema. Orgulhosamente. Entendi a resposta. Eu estou contando isso porque são lições que eu fui tendo, assim, de conviver com a sabedoria desses grandes criadores, né? E a minha vivência com esse pessoal da minha geração, você tem uma ideia, rapaz? O Lupicínio Rodrigues vinha do Sul e eu era o cara que andava com ele em São Paulo. Você imagina eu entrando com o Lupicínio Rodrigues, com 22 anos de idade, no Jogral ou em qualquer outro lugar, com o Ismael Silva, com o Nelson Cavaquinho, Cartola. Eu era o cara que eles procuravam aqui. Porque é evidente, eu ia fazer o contato, conhecia, e tenho muito orgulho desse período, dessa convivência e dos ensinamentos que eu tive com essa gente, né? E também isso se estendeu para o teatro, para a própria literatura. Eu conheci muitos atores, atrizes, diretores, escritores, principalmente, né? Ilustrei grandes livros também. E foi um período muito rico, porque eu acho que vale, Cândido, dizer o seguinte: quando você escolhe o lado, e esse lado está próximo do que a maioria quer, você se torna um membro disso, você se torna um militante disso. E eu fui, aos poucos, me tornando, em todas as esferas da cultura, nas áreas todas, eu fui adotado para as minhas manifestações. Eu tinha um lado claro, e esse lado permaneceu e permanece até hoje. Sou um aliado das pessoas que pensam corretamente, que trabalham no sentido de construir um Brasil melhor, que batalha por cultura, batalha por uma série de valores que a gente estima demais, né? Então, eu sou isso. Com o tempo, eu percebi que eu estou do lado certo. Aí eu fiz a escolha certa e me mantive fiel a essa escolha. Por isso que eu digo sempre, no meu testamento, que está na hora de fazer, eu tenho que deixar claro que todos os princípios éticos que criou esta obra, ele não dá espaço para nada no futuro que não atenda esses mesmos princípios. A utilização dessas imagens,
elas foram criadas para serem representativas de um lado que eu escolhi para fazer a minha luta. Então, não dá para mudar esse rumo. Elifas, o que é viver de arte? É fácil? É difícil? Quais são as dificuldades? É muito difícil. Para viver de arte, você precisa fazer um voto de pobreza. Você não pode ter outra ambição que não seja a própria arte. Isso vale para qualquer um. Agora, viver de arte num país como esse nosso é muito penoso, é muito difícil. Você veja, eu hoje estou vivendo, não eu, um monte de amigos, artistas consagrados e tal, nós estamos vivendo um período em que este voto de pobreza se radicalizou de tal forma que muita gente está enfrentando as dificuldades que, mesmo com o voto de pobreza, a gente não imaginava que estaria passando agora. Porque o fechamento de tudo e a falta de perspectiva de reabertura, e na área da cultura isso é ainda mais penoso, porque isso vai demorar muito. Então, hoje, a gente está vivendo, de certa forma, como sempre viveu, de maneira sempre com dinheiro curto, sempre sem dinheiro, mas é uma forma de entender que, mesmo em tempos muito ruins como esse que nós estamos vivendo, se a gente der o que a gente faz, um significado de volta à palavra humano, e se a gente fizer com que esta obra, mesmo que seja para ser vendida por preços menores, elas precisam ter um comprometimento com com este voto de pobreza. Você não pode acreditar que a arte possa ser rica demais. Ela nunca foi e nunca será. Então, eu estou vivendo como sempre vivi, agora com um pouco mais de dificuldade. Mas eu nunca tive, eu não lembro da minha vida toda, né? E olha que eu tenho já 74 anos. Eu nunca tive um único período na minha vida de conforto financeiro, nunca, nunca. Agora piorou, mas piorou para todos os artistas, né? Para todos os trabalhadores da cultura. Quando você fala de artista, fica parecendo uma coisa presunçosa. Mas os trabalhadores da cultura, em geral, está todo mundo passando por seríssimas dificuldades, né? Mas é isso, registrar e fazer com que este período também seja contado pela arte no futuro. E acho que ela vai contar. Acho que em diversos momentos você falou de projetos que estavam guardados e que foram retomados. A maior palavra do mundo foi desse jeito, né? A maior palavra do mundo eu contava para meus filhos dormirem. É uma história de 40 anos, né? Ficou escondida até que você apareceu, né? E viabilizou ela. Mas é uma história que sempre me fascinou. Tem várias, né? Eu inventava a história. Essa é uma delas, né? Agora tem outras. E que é uma coisa que me... Sabe, foram... Origens Lessa sempre foi um grande escritor. Eu me lembro que, quando meus filhos eram pequenos, eu tinha livros do Origens Lessa, e eu adorava aquelas histórias que ele escreveu para criança. E A Maior Palavra do Mundo surgiu numa dessas minhas interpretações de um dos livros que eu li do Origens Lessa. E eu contei ali, depois aquela história da Maior Palavra do Mundo ser eu, parecia uma coisa muito legal, mas ficou muitos anos escondida, sabe? Muitos anos. E só depois que você viabilizou ela, no formato que ela tem hoje, eu escrevi uma peça para teatro muito interessante, cara, muito interessante. Os diálogos entre essas letras, ficou muito engraçada, né? Aí depois não deu certo, porque, enfim, para você montar uma peça com 8 atores, no mínimo, enfim. Mas as pessoas que leram adoraram. Acho que você não leu ainda, eu vou te mandar a qualquer hora, porque é um teatrinho bem legal mesmo. Mas é isso, algumas coisas ficaram na gaveta, outras estão saindo agora. Outra que ficou na gaveta há algum tempo, em 79, quando se
comemorou aqui o Ano Internacional da Criança, eu criei aquela história que começa onde acabou o Pequeno Príncipe e fiz as letras para a Declaração dos Direitos da Criança. Enfim, eu, de vez em quando, se não fosse a sobrevivência tão difícil, eu me dedicaria só às coisas para a criança, né? Porque é onde há motivação e é onde as coisas fazem mais sentido. O resto é sobrevivência e compromisso com a coerência. Mas eu gostaria mesmo de estar escrevendo, desenhando para criança, né? Elifas, tem uma curiosidade, né, de saber como que é a diferença do trabalho, dos seus outros trabalhos para o trabalho com a criança, a linguagem que você usa, né, dialogar com a criança também. No caso da Maior Palavra do Mundo, eu fiz as músicas, eu fiz com Tom Zé. E no caso do Direitos da Criança, eu fiz com Toquinho, que ajuda muito, né, nessa aproximação com a criança. Mas a história da linguagem, o Ziraldo me ensinou que quando você for escrever para a criança, escreva sem essa intenção de estar escrevendo para a criança. Escreva do jeito que você entenda que a criança entenderá. Porque se você for ficar procurando muito rumo, você não chega a lugar nenhum, né? Eu estou passando por essa experiência agora. Uma nova história que será publicada pela Palavras, que idas e vindas, eu segui o conselho do Ziraldo e, aí no meio dela eu percebi que eu estava escrevendo para um público que não era o público que eu queria que eu ouvisse a história. Mas isso é uma percepção que você tem. Quando você vê fluir, quando você vê graça, quando você consegue imaginar a capacidade da criança entender aquela história contada. Então, é muito intuitivo isso, né? Eu acho que tem muita gente, eu conheço grandes escritores que vivem da literatura infantil, que são pessoas muito, muito bem formadas, grandes escritores, têm suas fórmulas bem definidas e tal, mas eu procuro ser intuitivo, né? Ou dar vazão a essa minha percepção que aquilo pode ser entendido pela criança. Porque eu não tenho esse embasamento teórico, eu nunca tive formação em nada, é tudo intuitivo. E quando eu acho que a criança entenderá, e isso caminhando, o caminhar sozinho, ele produz um silêncio diferente, que é o silêncio da reflexão com o corpo em movimento. Parece uma coisa esotérica, mas não é. É muito salutar. E eu, depois de escrever uma parte, eu consigo fazer uma espécie de revisão do que eu escrevi. Aí o resto são manejo das palavras, adequação. Mas, olha, voltando à tua pergunta, eu sou uma pessoa movida e acho que tenho uma intuição boa, mas não sou uma pessoa especializada em regras para a literatura infantil. Porque tudo, no fundo, é muito pessoal, né? E eu prefiro assim porque me parece mais legítimo. É uma sensação. Eu preciso agradar primeiro a mim mesmo, assim, no sentido de estar fazendo aquilo que pode funcionar, também por deficiência. Eu não tenho esse conhecimento todo que muita gente tem, né? Eu sou um principiante. Eu escrevo algumas histórias e sempre eu tenho que contar com a ajuda de outras pessoas, né? Que dão o tratamento, vamos dizer, mais adequado, né? E eu sempre achei isso fundamental. Acho que é por isso que elas funcionam, né? Porque depois de imaginada ou de ter um rascunho dela, vocês que são especialistas dão a forma que ela... Acho que é isso. Elifas, é muito diferente trabalhar com a imagem e trabalhar com texto
Como que é para você construir a imagem? Porque também tem todo né, como você citou, o cartaz do Há Vagas, do desemprego, né? É impressionante a quantidade de narrativas que tem ali, né? Ela traduz aquele momento, né? Que era ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, que, enfim, de todo aquele momento de crise, né? Bom, eu tenho um processo que ou eu faço as imagens e eu não consigo conciliar essas duas. Se eu estou desenhando, eu estou desenhando, porque o desenho é um refúgio para esses momentos terríveis. Enquanto você desenha, você abstrai tudo. Naqueles momentos dedicados àquela imagem, você não está conectado com o mundo exterior. Isso é um bálsamo, isso é uma maravilha. Para eu trabalhar com o texto, eu preciso só trabalhar com o texto, porque me facilita, porque a partir dele eu já construo as imagens que eu imagino, mas eu não penso nela. Primeiro preciso construir o fio da história e depois é que eu penso em como ilustrá-la, né? Então, trabalhar com texto tem prioridade absoluta, porque é a base do que serão as imagens, né? Porque aí tem uma questão de hierarquia, né? Você estabelece que o texto é a base e as imagens suplementares. E é um jeito que eu tenho para trabalhar, né? Não consigo criar as imagens simultaneamente com o texto. Eu sempre dou prioridade à construção da história primeiro, depois imaginar como ilustrá-la, né? A imagem. Aonde que você busca a sua inspiração para construir a imagem? Isso nasce da leitura, enfim. Por isso que eu digo que, nesses casos, como eu sempre fiz, eu sempre criei as imagens a partir de alguma coisa pronta muito grande. Ou música, o teatro, um texto, um livro, enfim. O que eu procuro, o que eu tenho feito, né, com relativo sucesso, é de que, a partir dessas grandes obras, eu consigo sintetizar numa imagem a grande abrangência que ela tem. Então, o meu trabalho é fazer síntese de conteúdos muito grandes e muito de alto valor, né? E é isso, é a leitura e depois as ideias surgem assim, a partir deste... Eu ilustrei 2 livros recentemente, um do Carlos Neto, que é um livro sobre música clássica, e um livro do Roberto Tranjan sobre a nova economia, com imagens interpretativas de textos e de canções clássicas. Então, você pegar, por exemplo, a Quinta Sinfonia de Beethoven e ouvi-la, até que você consiga, a partir disso, ter uma imagem significativa para aquela obra. E daí surgiu uma adaptação da criação do homem, do Michelangelo, porque a referência mais emblemática da obra que eu cito como a criação do homem por Deus, né? Ela aparece assim, que diz, eu só tenho uma imagem para ilustrar a Quinta Sinfonia, desculpa, né? Que é uma criação divina ali. E aí a representação disso acabou sendo essa imagem de Deus como símbolo dessa grande obra. Deus, não, era só uma referência, é uma imagem que Deus flutua no espaço e tem como objetivo a luz, né? Enfim, mas as coisas nascem dessa maneira, de ouvir, de ler, e sempre aparece uma imagem. Agora, às vezes aparece mais de uma, e você precisa filtrar, né? Essas 12 obras dedicadas à música clássica, eu fiz coisas muito interessantes. Gorek, Schumann, obras magníficas, né? Mozart, Tchaikovsky, enfim. E para cada um deles eu consegui uma imagem que as represente, né? Mas sempre nasce assim, Cândido, de ler, ouvir, anotar,
até que uma hora a gente precisa estar sempre à espera da imagem ou da ideia, né? É uma coisa que você se prepara para ela, para recebê-la. É um processo, a gente aprende com os anos. Muitas vezes você se esforça e nada acontece. Quando você menos espera, aí surge aquela imagem que você estava procurando e não tinha encontrado ainda, né? E estava pensando aqui, você falou um pouco disso de sintetizar as ideias. Por exemplo, quando você produzia uma imagem de algum álbum, que querendo ou não, o álbum acaba sendo algo muito complexo, né? São várias músicas, várias referências. E como que era um pouco esse trabalho de conseguir sintetizar um álbum para fazer a capa dele? Você ouve vamos falar de um álbum que tem 12, 13, às vezes 15, mas há sempre uma delas que, de certa maneira, une as demais. Ou um verso, ou uma letra. A experiência ela acaba te proporcionando a capacidade de observar o que em cada álbum une todas elas, o que é que sintetiza todas. E daí vem a criação, e aí é só trabalho. Né? E eu fiz muitas capas, né? Ainda faço, e eu tenho um nível de acerto, né, nessa síntese muito alto. O que as pessoas não sabem é que eu levo a ideia pronta. Eu não submeto a ninguém a aprovação, é a ideia pronta. Então, isso tem me facilitado muito, até porque quem me chama não vai se meter a dar uma ideia para uma capa. Né? A única vez que aconteceu isso, e eu até me arrependi muito, foi quando o Paulinho da Viola, há muitos anos atrás, chegou eufórico dizendo: meu compadre, eu tenho uma ótima ideia para a capa. Eu falei: eu tenho um ótimo samba para você gravar. Ele ficou mudo, pediu desculpa e tal, porque é um pouco isso. Imagina se eu não rebato dessa maneira. Primeiro, eu não teria feito nada, né? Porque a única coisa é uma liberdade que eu sempre me dei é de fazer a minha interpretação das coisas. Na hora que você aceita porque se eu tivesse aceitado lá no início a ideia dos editores de que ele desenha, ele não entende, não adianta dar matéria para ele ler que ele não vai entender. Se eu tivesse cedido lá atrás, na Editora Abril, na Revista Veja, em todos os lugares que eu passei, eu não teria feito a carreira que fiz. Eu só fiz a minha carreira porque foram as minhas interpretações e o meu entendimento de cada obra que eu ilustrei. Né? E isso, para mim, é sagrado. Né? Não tem jeito de mudar. Você tem uma variedade enorme, né? Tem texto escrito, tem as capas. Qual que é a sua preferida? Qual que é o lugar onde você gosta mais? Bom, eu ainda tenho mais conforto desenhando, sabe? Porque é onde eu tenho mais segurança. Em todo o resto, e eu fiz muita coisa, eu não tenho a mesma segurança que eu tenho em outras áreas com desenho, né? Desenhando, pintando, criando imagens, eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais capaz, né? Mas nas outras áreas eu fiz coisas boas, mas nunca foi uma zona de conforto, como eu tenho na prancheta, né? Na criação das imagens. E que é muito prazeroso também, Cândido, porque quando você acerta uma imagem que traduz uma grande obra, e você diz, pô, é a imagem correta, isso nos dá uma enorme alegria, sabe? E vale até hoje. É isso que é o que me conforta bastante. Quando eu falei das dificuldades financeiras, este é um lado que compensa, é o lado em que você, mesmo com dificuldades, você ainda consegue, não o conforto material, mas o conforto de ter realizado aquilo que você escolheu fazer com convicção. E essa escolha foi feita há muito tempo atrás, né? E isso é uma área de conforto para mim.
Mas eu sou uma pessoa curiosa. Eu gosto de escrever também. Eu escrevi durante 15 anos os editoriais do Almanac Brasil. Eu editei a história do samba, eu editei MPB Compositores. Eu passei por várias experiências, né? Todas elas muito trabalhosas, né? As imagens também são, mas é onde eu me sinto melhor. E Nifas, a gente está num momento duro, né? Quarentena, essas instabilidades políticas, etc. E uma coisa que você falou lá no começo para a gente, e que eu acho que a maior expressão de tudo isso, é que essas coisas passam e as obras vão permanecer, né? Então, eu acho que isso, assim, acho que a expressão que a gente consegue fazer desses momentos é o que por isso que seremos vistos, é por isso que esse momento será visto, né? Qual as suas próximas obras? O que você está pensando para o futuro? O que você está pensando nessa pandemia toda? Bom, tem projeto tem bastante, né? Mas hoje a prioridade é nosso novo livro, né? Acho que eu consegui encontrar um caminho para essa história que fará parte desse registro, desse momento em que a gente está vivendo, porque estamos falando da bandeira brasileira, e há outros projetos. Eu tenho uma história começada, que é A Casa do Tempo, que é uma história em que os sentimentos humanos têm um conflito entre eles, né? E essa é uma outra história muito antiga, do tempo que eu inventava as histórias para meus filhos, que é a história dos conflitos entre o ciúme e a mentira, a ganância e a vaidade. São umas coisas muito. Essas coisas me fascinam porque eu acho que mais do que elaborar uma boa história, do ponto de vista formal, técnico, me dá muito prazer imaginar, inventar coisas, né? Que mesmo depois passe por outras mãos e tal. Mas essa história da Casa do Tempo e desta vivência, eu estou elaborando isso também, juntamente com a nossa historinha da bandeira, que é criar uma possibilidade de diálogo para a criança entenda que todos esses sentimentos nascem com a gente, mas eles precisam ser adestrados na infância para não crescerem ainda piores, né? E isso é uma coisa que me ocorreu há muitos anos atrás, disse, puxa vida, depois apareceram coisas parecidas, porque isso, Cândido, tem umas coisas que ficam na gaveta há muitos anos, até que alguém faz uma coisa parecida. Aí você diz, puta merda, cara, podia ter feito. Mas nada invalidou isso, né? Tem uma outra história inspirada na minha filha Laura, que é a menina que perguntava. A Laura, ela se ouvisse alguma palavra em qualquer conversa, em qualquer lugar que ela não entendesse, ela queria explicação. Ela queria ver respondido aquilo. E aí eu comecei a esboçar uma história da menina que perguntava. Depois eu soube que tem um desenho francês, umas coisas assim. Mas as perguntas que eu ouvi da minha filha são perguntas da minha filha para mim, para a mãe. Então, são coisas assim que eu acho que garantem uma certa autenticidade na narrativa. Então, são 3 histórias caminhando aí, né? Todas elas voltadas para o público infantil. A Casa do Tempo é um livro, em princípio, e é um livro desses conflitos, né? Entre esses sentimentos, mas que eu sempre imaginei muito útil como informação. Porque é engraçado, né? Você vê a mentira conversando com o ciúme, é uma coisa divertida pra caramba. Porque o ciúme mente, e a mentira mente ainda mais, e é uma confusão, né? A ganância e a vaidade conversando também é um negócio doido. Agora, isso no mundo infantil, né? É uma coisa. Então, eu rezo para que ainda surja algum trabalho para a sobrevivência, mas o objetivo mesmo é centrar nessas histórias agora, nessas histórias para criança, que é uma motivação que eu tenho, viu? Nesse momento de grande dificuldade que o país passa, é nas crianças que a gente tem. Aí volta lá para o menino que corre com a bandeira brasileira. Esse menino nunca me deixou. Eu sou ele, ainda hoje.
E cada vez mais a velhice é a fase em que você percebe que está cumprido, mas também não há muito tempo para cumpri-lo. Então, é preciso trabalhar, é preciso, até o fim, correr atrás da esperança e fazer com que o que restar dessa caminhada sirva para gerações futuras. É isso que nós fazemos. Elifas, eu acho que a gente está te maltratando muito. A gente já está aqui falando há quase 2 horas. Eu queria te agradecer muito, e agradecer muito mesmo todas essas falas. Eu acho que tem coisas tão bacanas e tão bonitas. Muito obrigado. Foi um prazer enorme, um grande prazer mesmo, e estou sempre à sua disposição. Foi muito legal, muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Continuaria aqui ouvindo muitas histórias ainda, mas infelizmente a gente não pode maltratar você aqui, né? Não, queridos, foi um prazer enorme. Conversar com vocês foi um prazer grande. Então, fiquem à vontade, sempre que precisar, eu vou estar aqui à disposição. Obrigada, Elifas. Foi um prazer também conhecer, né, a sua trajetória e ouvir tantas histórias interessantes. Muito obrigada. Bem, chegamos ao fim de mais um Palavras em Sala de Aula. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com o artista plástico Elifas Andreato. Convidamos vocês para seguirem a Palavras Educação nas redes sociais. No Facebook, Palavras Educação. No Instagram, @PalavrasEducacal. E no Twitter, @PalavrasEduca. Assim, vocês podem acompanhar as novidades da editora e os novos lançamentos que estão por vir. Lembre-se também que nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, no YouTube e no SoundCloud. Então é isso, nos encontramos em breve. Até mais!